Esses são os erros mais comuns na execução de alimentos e eu vou te dizer como que você, advogado, pode fazer para evitar cada um desses erros. Eu vou te ajudar nessa aula a identificar os erros recorrentes na execução de alimentos que atrasam o seu processo, frustram a sua cliente e enfraquecem a sua atuação profissional, te deixa de cabelo em pé pensando, nossa, nunca adianta entrar com uma execução de alimentos porque ela nunca funciona. E eu vou te mostrar também como que a gente pode corrigir essa rota para trazer um pouco mais de efetividade para o seu processo. Por que tantas execuções de alimentos elas não funcionam? São vários os fatores. A gente tem aí a morosidade do judiciário como um fator determinante para uma execução ou um cumprimento de sentença de alimentos não funcionar como deveria. Mas também, às vezes, o advogado ele pensa assim que a execução é algo simples, mas não é. É complexo. Tanto é complexo que o CPC tem artigos próprios para a execução de alimentos, que às vezes os advogados passam batido por essa informação e pensam que se trata de uma execução de dívida comum. E aí muitos processos também não vão dar resultado, nem sempre ali por culpa do judiciário, mas porque o advogado não soube eleger a melhor estratégia para lidar com aquela dívida alimentar, ele não teve uma postura ativa dentro do processo e ele não fez uma boa leitura do caso. E a gente precisa corrigir esses pontos para maximizar as nossas chances dentro de um processo de execução de alimentos. O primeiro erro é pedir prisão em todo caso que chega no seu escritório. O rito da prisão ele pode ser aplicado para as 3 parcelas mais recentes, as 3 parcelas que se venceram antes do ajuizamento da ação e aquelas que se vencerem no curso do processo. Mas nem sempre essa vai ser a melhor ferramenta para aquele caso concreto. Às vezes o genitor não se importa de ser preso, ele não está nem aí. Então não vale a pena você pedir a prisão dele. Se você não souber conjugar ali os pedidos, o seu processo vai ficar travado e você não vai conseguir ajudar a trazer um resultado positivo para sua cliente. Então entenda que a prisão ela não é a única técnica que você tem para cobrar as parcelas recentes, mas ela é uma ferramenta sim poderosa e sim que traz resultados, mas não vale para todo genitor. Nem todo genitor vai ser realmente coagido a pagar a pensão, vai ser conquistado, vai ser obrigado de alguma maneira a pagar a pensão só porque você pediu a prisão dele. E a gente tem aí no meio a morosidade do judiciário, que às vezes pede a prisão, o devedor é citado para pagar, não paga, e até que é expedido o mandado de prisão demora muito, e isso o genitor vai ficando na impunidade, vai se escondendo, então o seu processo não vai ter efetividade. O segundo erro é não atualizar o débito no curso do processo. O que acontece? Quando você entra com uma execução ou cumprimento de sentença de alimentos, você vai cobrar as parcelas anteriores que estão vencidas, mas você vai cobrar também as parcelas que estão vencendo durante o processo. Isso quer dizer que você, independente do juiz te intimar para fazer isso, você vai estar apresentando tabela atualizada da dívida com aqueles meses que foram vencendo ao longo do processo. Já faça a tabela atualizada com a correção monetária, com juros e coloca no processo. Elege aí na sua estratégia um período para você fazer isso. Você vai fazer todo mês? Você vai fazer a cada 2 meses? A cada 3 meses? Mas você precisa comunicar de tempos em tempos no processo uma tabela atualizada. Porque senão assim, o juiz vai demorar. O juiz, você entrou com o processo em janeiro, o juiz vai dar o despacho inicial só em março. E aí, em março ele vai falar com você, a pensão, a dívida está desatualizada, intime seu advogado para apresentar a planilha atualizada do débito. E só a partir de então que eu vou intimar o devedor. Então, quer dizer, você teve ali 3 meses para ter um despacho inicial, e o despacho inicial, ao invés de determinar a intimação do devedor, não, determinou a intimação do credor para apresentar uma planilha atualizada, quando você já poderia ter apresentado ela em fevereiro, em março também.
Já pensou que demora? Demorou 3 meses, aí você junta ali a sua planilha atualizada, demora mais 1, 2 meses para o juiz realmente determinar a intimação desse devedor. É melhor que, enquanto advogado, você já seja proativo nesse sentido e vá apresentando de tempos em tempos a sua planilha de débitos atualizada. Agora, esse erro é relacionado ao advogado do devedor. Pensar que ali a execução de alimentos é o momento de querer discutir o valor da pensão alimentícia, falar que o seu cliente está desempregado, que ele está passando por dificuldades financeiras. Quando ele é intimado para pagar, ele tem ali o prazo, ele pode apresentar a resposta. Só que essa resposta, ela não é uma coisa simples de se dizer, olha, ele está desempregado, ele está com dificuldades financeiras. Não. Para o juízo falar que ele não vai pagar aquela pensão alimentícia em atraso, tem que ser uma coisa muito grave. Por exemplo, ele estava em coma, impossibilitado de trabalhar, impossibilitado de realizar o pagamento. É uma justificativa que a justiça pode vir a aceitar, mas o simples fato de alegar o desemprego, alegar dificuldades financeiras, não vai fazer com que o juiz simplesmente extingua a dívida do seu cliente e nem mesmo que conceda mais prazo para ele pagar. Mas, infelizmente, esse é um tipo de estratégia, de técnica processual que funciona, porque o advogado, isso, vocês me perdoem, mas isso é usar de má fé, porque é uma criança que está precisando da pensão alimentícia. Então, quando você é advogado que está defendendo o devedor, junto uma petição dizendo que o devedor está desempregado, ou uma petição pedindo uma audiência de conciliação, você está usando ali de uma artimanha para atrasar cada vez mais um processo que é o sustento de uma criança. Então, assim, eu atuo somente para mulheres, eu não atuo para devedores. Então, eu, obviamente, nunca fiz isso, nunca usei uma estratégia para atrasar um processo. Mas é algo que você não deveria fazer porque o juiz não gosta e vai ter consequência para o seu cliente. Então, o que você vai fazer na sua resposta? Você pode alegar, por exemplo, excesso de execução, que o valor está errado, mas para isso, o seu cliente já tem que fazer o depósito do valor que ele entende correto, do valor que é controverso, que as duas partes concordam. O restante da parcela incontroversa, o juízo vai decidir depois. Mas nunca diga somente que o valor está incorreto e deixe de fazer o depósito, porque isso vai fazer incidir multa e honorários advocatícios no valor da dívida. Um outro erro é o advogado usar petições genéricas e sem estratégia. Então, ficar copiando o modelo pronto, sem adaptar para o seu caso concreto, sem revisar aquele modelo, ver se os artigos de lei ali estão corretos, ver se os pedidos estão adequados para o seu caso, é um erro muito sério, porque depois não tem como você corrigir. E isso pode atrapalhar, impactar negativamente no direito do seu cliente, pode fazer com que você perca uma oportunidade de ter uma medida atípica ou de ter uma penhora mais efetiva acontecendo, porque você usou um pedido genérico, não verificou o caso concreto, não verificou qual que era a melhor estratégia, se era ir só pelo rito da prisão, ou acumular a prisão com penhora, ou então ir só pelo rito da penhora, pedir medidas atípicas, você perde essa oportunidade de traçar uma boa estratégia para o seu caso concreto. O outro erro é desconhecer o perfil do devedor. Você precisa ter uma conversa franca, séria com a sua cliente para entender a situação financeira daquele devedor. Muitas vezes ela não vai ter muitas informações para te passar, mas você, enquanto advogado, pode fazer uma pesquisa patrimonial para já chegar na execução de alimentos, trazendo informações como, por exemplo, um veículo, um imóvel que pode ser penhorado, uma empresa que o genitor tem. Tudo isso você pode trazer para dentro do processo para facilitar essa penhora e já agilizar ali todo o caminho a ser percorrido. Outro erro também é não explicar a realidade para a cliente e alinhar as expectativas com ela. Você tem que explicar que não tem resultado rápido. Eu já prefiro falar com a cliente, olha, o resultado não vai vir rápido, o judiciário demora. Não é porque a lei fala que ele vai ser intimado para pagar em até 3 dias sob pena de prisão que essa intimação vai acontecer rápido, que o genitor vai ser realmente intimado e ele vai aparecer no processo em 3 dias pagando, ou se ele não pagar, que logo no dia seguinte a justiça já vai automaticamente determinar a prisão dele. Não,
porque aqui, em cada uma dessas fases, leva-se tempo para que o juiz faça a parte dele, para que os servidores do fórum façam a parte deles. Tudo isso leva tempo. Então não adianta a cliente achar que vai ser resolvida o processo vai ser resolvido com 1, 2 meses, porque isso não vai acontecer. Não adianta também você dizer para ela que vai pedir a prisão e que a prisão vai ser deferida, porque pode ser que o juiz entenda que para aquele genitor em específico não cabe a prisão, que a prisão é uma medida gravosa demais, o que não compete ao juiz decidir. Se você está requerendo a prisão, o juiz ele tem que acatar. Se for ali, tiver dentro do procedimento correto, se forem as parcelas recentes, ele tem que acatar isso. Mas pode encontrar um juiz no meio do caminho que vai dizer que não vai processar sob o rito da prisão, vai ser pelo rito da penhora. Você vai conversar, falar a realidade para a cliente para evitar que ela se frustre, que ela fique achando que você não está fazendo um bom trabalho e para que você também fique cansado demais com essa questão do judiciário demorar tanto. Você tem que ter isso na sua mente, que o judiciário demora e que você, enquanto advogado, tem que provocá-lo e fazer sempre ali usando a melhor estratégia possível para o seu caso. Esses são alguns dos erros que você tem que evitar de cometer quando se fala de execução de alimentos e pensar sempre na estratégia e estudar continuamente o assunto para cada vez mais você se aprimorar. E se você quiser continuar aprendendo sobre direito de família, sobre alimentos, execução de alimentos, basta se inscrever aqui no meu canal, me segue também lá no Instagram, deixa seu comentário, me diz se gostou dessa aula, eu vou ficar muito feliz com a sua participação aqui, viu? Então até o próximo vídeo.